Chegou o momento que a gente tanto aguardava, a segunda temporada de 13 Reasons Why está no nosso colo. E antes de dizer pra vocês o nosso super projeto pra essa temporada aqui no YouTube, claro que eu tinha que convidar todo mundo a discutir o quê? Teorias, ideias, confabular sobre a segunda temporada, quiçá uma terceira temporada dessa série que a gente tanto ama. Lá no aplicativo da Amino tem uma comunidade maravilhosa, recheada de fãs que, assim como eu e você, adora o universo expandido de qualquer conteúdo maravilhoso como 13 Reasons Why. Lá no Amino você tem chat com a galera que é apaixonada e o mais legal é que eles estão online 24 horas por dia. Então a qualquer momento do seu dia, se você quiser bater um papo sobre 13 Reasons Why, é só ir no aplicativo, procurar a comunidade, falar com a galera, sempre vai ter alguém pra bater um papo com você. Tem fanfic, vou ter que declarar aqui que é minha parte favorita, porque eu adoro uma boa fanfic, afinal, é um ano sem a temporada de uma série, a gente sente falta, a gente quer mais história. Por exemplo, essa fanfic maravilhosa que vocês estão vendo aqui do lado, que eu encontrei dentro da comunidade sobre Hannah e Clay, inclusive pros fãs que são muito apaixonados por histórias assim, que tem relações mal resolvidas, uma fanfic escrita por um bom fã é sempre muito agradável e depois a gente fica no imaginário tentando entender se aqueles personagens realmente iriam por aquele caminho, se você concorda, se você discorda. Você pode pegar uma fanfic dessa, jogar no chat ou fazer um ao vivo com a galera conversando o que você acha, quais são as teorias deles sobre a fanfic. Será que tem chance dessa fanfic se realizar dentro da história? É muita explosão de cabeça e elas só são boas e relevantes quando são explodidas do lado de outros fãs. Tem desafio, teoria, tem uma parte só de teoria pra você que, assim como nós, não é de humanas nem de exatas, é de teoria e mergulha de cabeça nessa história dos personagens. Tem curiosidades sobre o elenco, curiosidades sobre a gravação da própria série, tem tanta coisa, mas o melhor de tudo é que todos os fãs de 13 Reasons Why estão lá, junto com a gente, batendo papo em tempo real, todos os dias, sobre a série 13 Reasons Why. E se você é fã e não tá lá com a gente também, você tá muito errado nessa história. O link pra comunidade de 13 Reasons Why no Amino vai estar aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Vai lá e vamos bater papo, porque, sério, é muito maneiro. Fala, meu povo! A gente acabou de começar a segunda temporada da série 13 Reasons Why e a gente teve uma brilhante ideia. Lembra que em dezembro, no início do ano agora, entre fim do ano e início do ano, a gente assistiu a nova temporada de Black Mirror junto com vocês. A gente assistiu um episódio e vim aqui falar com vocês. Aí vocês devem estar pensando, cara, mas Black Mirror é uma história individual a cada episódio? 13 Reasons Why não. Tá tudo conectado. Então, tá tudo conectado, só que são microfragmentos que respondem perguntas da primeira temporada. Perguntas que não foram respondidas naquela parte da história. E é isso que nós vamos fazer agora na segunda. Exato. A gente vai vir aqui, minuciosamente, depois de assistir cada um dos episódios da segunda temporada de 13 Reasons Why, pra bater um papo com vocês. Por quê? São 13 episódios. São 13 porquês? Não, são 13 episódios de 50 minutos. Gente, quando terminar os 13 episódios de 50 minutos, a gente não vai lembrar nem nosso nome mais. Nosso cérebro vai dar patê. Patê, a moeba. Vai escorrer a moeba aqui, ó, pela nossa orelha. No último vídeo que a gente colocou aqui no canal, a gente falou do porquê assistir. Né? Sim. Alguns porquês que a gente precisava ser respondido na segunda temporada. Sim. E aí agora a gente já começa a ver que, cara, eles vão muito além. Cabeça. Eles vão muito além. E a gente teve a ideia de fazer esse vídeo, assim como todos os outros dessa série, sem edição. Opa. Assim como são as lives. A gente só optou por não fazer live por uma questão de qualidade também, para ficar com uma imagem legal, porque vão ser vídeos de review, né, dessa segunda temporada. A gente tá fazendo com o maior carinho para vocês, porque a gente ama muito essa série e a gente sabe que vocês todos amam também. Então, se você curtiu essa ideia, já deixa seu like aqui nesse vídeo. Se você tá chegando agora aqui no nosso canal, já se inscreva também, porque vai ter muito vídeo de 13 Reasons Why essa semana. E clica no sininho para receber notificação. Importante. Mas vamos lá. A segunda temporada começa como o trailer prometeu que começaria. As consequências de cada porquê. Tá todo mundo maluco naquela cidade. E aí, cara, é impressionante que, assim, para cada pessoa que a gente vê a consequência do porquê, a gente vê que tem um pouquinho a mais ali da outra perspectiva. Isso que a Netflix até tinha anunciado, né, antes de estrear a segunda temporada, que
a gente veria, além de as consequências de tudo que aconteceu na primeira temporada, não só com a Hannah, mas com todo mundo. Mas como também a gente entenderia aquelas lacunas que ficam faltando quando você ouve uma versão de uma história. É o que todo mundo sempre fala, né? Toda história tem pelo menos 2 lados para serem contados. Exato. E aí agora a gente vê uma versão muito mais agradável. É, agradável assim, né? Porque tá todo mundo meio maluco ali. Acho que quando a gente dá a oportunidade de ouvir o outro lado, agrada mais pro contexto da história. É, tem isso também. Eu acho que fica mais agradável por isso. É, tipo, o Clay, pelo que deu a entender nesse primeiro episódio, ele é meio que a linha central dramática da história. Isso. Ele não é o narrador, porque tem muita coisa acontecendo em volta dele que também é prioridade, tipo a história da Jéssica, o Bryce, que nesse primeiro episódio só fez galhofice, não fez nada além de galhofice. Mas a gente já esperava isso dele, né? É isso, né? Bryce sendo Só que Bryce. eu acho que vai ter uma reviravolta essa história. Não, tem que ter. Eu espero pra ele. que tenha uma reviravolta. Não assim, não só a reviravolta negativa que a gente já espera. Caraca, quando tu me olha, tudo brilha. Tudo não posso te olhar então, vou te olhar só por aqui. Isso. Aí, sem edição, senhoras e senhores. Sem edição. Aí, eu esqueci o que eu ia falar. O Bryce. O Bryce, Eu acho que a reviravolta que vai ter com o Bryce... Tá me não olhando. Posso te olhar. Eu acho que a reviravolta que vai ter com o Bryce vai ser mostrar a perspectiva dele da parada. Acho que sim. Porque todo mundo que comete algum crime, dentro dele, existe um motivo genuíno pra ele ter cometido um crime. Isso. Tirando, óbvio, o serial killer. Eu acho que o Bryce existem 2 opções pra ele. Ou ele é uma pessoa abusiva compulsiva, e a gente vai descobrir isso durante essa segunda temporada. Tipo, ele estupra mesmo meninas e ele acha que ele tá mega certo. Ou ele é uma pessoa que tem um motivo ali dentro dele pra ele estuprar pessoas. Tô defendendo o estuprador? Claro que não. Quero que ele morra na cadeia. Mas, narrativamente, a gente tem que estar preparado para as 2 versões dessa história. Ele tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Mas, então, aí a gente é apresentado pra uma nova trama, que é essa o outro ponto de vista. Só que as pessoas estão sendo ameaçadas. As pessoas estão sendo coagidas a ficar caladas. E não parece que é o Bryce. Mas você já reparou que ali nesse primeiro episódio fica meio assim transparente que tem várias opressões acontecendo. Sim. Tem a escola que proibiu falar sobre suicídio. E é aquela parada, né? Como instituição educadora, meio errado isso, né? Você proibir que as pessoas comentem um assunto que aconteceu, um problema que aconteceu por falta de conversa. Exato. Meio aleatório, Você tem que debater, você tem que entender, você tem que conversar e explicar. Exato. Aí vocês têm os pais que ficam meio que colocando panos quentes, tipo, aparece o pai do Alex e a mãe do Alex que ficam tentando botar panos quentes no que aconteceu. Tem o pai da Jéssica que também fica tentando botar panos quentes ali na história. O pai do Bryce que tá agindo como se nada tivesse acontecido. Enfim, você tem alguns adultos ali que estão meio, sabe, tapando sol com a peneira, literalmente. A gente vê o principal fator disso com a mãe da Hannah. Com a mãe da Hannah. Porque ela era um pai assim. Exato. Ela sempre agiu desse jeito. Ela agiu desse jeito, teve consequência, e agora ela falou, cara, eu deveria ter prestado mais atenção, deveria ter falado menos algumas coisas absurdas que eu falei. Sim. Eu deveria ter pesquisado mais, olhado mais, tipo... Ter amado mais. E aí foi... É bem chato, né? Porque ela não é uma mãe ruim. Não, pois é, mas é aquela parada. Tudo que ela falou pra Hannah, por exemplo, na cena que aparece no primeiro episódio das fotografias, quando a Hannah tá vendo o ensaio fotográfico e ela tá atrás, tomando uma taça de vinho, ela fala, tipo, nossa, essa foto ficou tão boa, esse é seu melhor ângulo. Ela tá elogiando. E ela, quando termina a cena, que a Hannah faz aquele melodrama gigantesco, falando, tipo, não, nunca mais eu tiro foto, porque fotos estragam a vida de todos, não, vou apagar tudo. A foto olhada por uma outra perspectiva, existem consequências. Exato. E eu acho que a história, porque a história não é, ela tá toda amarrada, o roteiro da história. Eu acho que isso é um motezinho, tipo,
Entenda como essa história dessa temporada vai funcionar. Tá, entendi. Vamos ver essa história por outra perspectiva fotos. E vai ser utilizada de uma outra forma. Mas aí a mãe, quando termina aquela lembrança, ela volta pro presente e ela pensa, tipo, eu deveria ter dito que ela era bonita. Eu deveria ter elogiado. Não, cara, você fez maneiro o que você fez. Ela que estava abalada por diversos outros motivos e não recebeu o direito que você entregou para ela. Aí a falha não é não ter elogiado. A falha talvez seja não perceber que a sua filha estava passando por problemas. Não percebeu o olhar meio choroso. Se um amigo da escola aleatório percebe que o olho da tua filha está inchado de choro, por que você não percebeu? Pequenas reflexões que os pais precisam fazer, né? A gente gosta da palavra nuances. A gente adora nuances e denso. A gente gosta de denso também. Fique atento a isso. Fique atento por nuances e densos durante toda essa temporada de 13 Reasons Why. Queria só trazer mais outra questão. E o Tony, hein, rapaz? Tony Caramba, você lê minha mente, cara. Eu leio sua mente. Então, eu acho... a carta da Hannah, aquela cartinha que fala, tipo, entrega essas fitas, você me deve, aí você fica, ok, eles são legais, ela foi legal com ele o tempo todo, e seria legal da parte dele ser legal também com ela e fazer isso depois da morte dela. Só que, olhando de uma outra perspectiva, o que esse cara fez de errado? Ele tem um rabo preso ali, sabe? Que deixa a gente encafifado, pensando, Tony, você não é tão legal assim. Caramba, o cara mais legal da primeira temporada, cara. Meio tenso. Porque todo mundo tem um lado ruim na primeira temporada, mas ele não. Então, sobre essa parada de lado ruim, o Alex falou isso pro Tyler agora nesse primeiro episódio. Cara, tô lembrando o nome de todo mundo. E isso tá me dando um orgulho de um tamanho. Porque eu não lembro o nome de ninguém. Pois é, vamos aproveitar essa vibe. Vamos lá, Wikipedia. O Alex virou pro Tyler e falou assim, cara, ele não lembra das fitas, né? Ele não lembra de nada, porque ele não lembra... Conveniente. Alex não lembra de nada. Eu sei que não é conveniente. Cérebro, tiro, danos, consequências. Eu sei disso tudo. Calma, médico. Mas pra história pra roteiro Pro roteiro é conveniente. Porque a gente caminha junto com ele. Pô, faz um ano. Ele que tá ajudando a gente a descobrir os paranauês. E relembrar o que aconteceu. Exato. E ele vira pro Tyler e fala assim, cara, eu sei que existem as fitas. Eu não lembro de tê-las ouvido. Mas eu sei que a gente fez besteira. Todo mundo fez besteira. Então, essa consciência de que fez besteira, e principalmente essa primeira parte do julgamento, assim, que o Tyler é questionado, porque o Tyler é o menos importante de todas as fitas. Concordamos com isso? Concordamos. Ele é tipo, whatever. Tipo, as fotos prejudicaram muito. O que ele fez é correto? Óbvio que não, tá tudo errado. Ele era uma das fitas. Né? Ele era uma das fitas, então ele tá bem errado nessa história. Mas... não podemos esquecer que temos Bryce nessas fitas, entendeu? Temos Justin. Tá? Não dá pra comparar Tyler com essa galera. Eu lembro o nome de todo mundo, eu tô impactada. Assustador. Mas, quando ele diz que todos fizemos besteira, eu acho que comparando com o que aconteceu no julgamento com o Tyler também, que ele tem uma concepção da história, ele tem uma visão do que aconteceu. Sim. E ali no julgamento ele é questionado pela advogada do tipo, tá, mas você não acha que talvez o que aconteceu com a Hannah tenha sido mais uma consequência das decisões dela do que você fez? O tempo inteiro nesse primeiro episódio, a gente é levado a questionar os lados. Sim. As posições. Tipo, quem fez o quê? Quem cometeu um erro? A Jéssica, por exemplo, foi estuprada pelo Bryce, voltou pra escola e ela tá sendo acusada de ter transado com ele por conta própria e por ser uma vadia, né? De acordo com o que estão escrevendo. Não me olha. Desculpa. Mas eu acho que todo esse questionamento do primeiro episódio traz um pouco a vibe da segunda temporada, que não existe apenas um lado certo, porque quando você diz alguma coisa pra alguém ou faz alguma coisa com alguém, existe um retorno. E esse retorno pode gerar uma consequência diferente do que o que você iniciou naquele diálogo, naquela ação. Então, eu acho que essa é a vibe dessa segunda temporada. Existem sempre pelo menos dois lados de uma história e os dois lados têm que ser levados em consideração na hora de você entender a consequência. Com certeza. Eu acho que essa é a vibe dessa segunda temporada. Então, existe um mistério aí, que é o seguinte. Além de quem tá colocando as mensagens... Desculpa, gente. Existe também um mistério de... como que o Bryce vai sair ileso dessa história. Sim. O Justin pergunta... Eu tenho fé que não vai. Eu acho que vai. Não.
Então, eu acho que o que vai gerar o grande... Queria aproveitar só essa hora que você tá falando aqui do Bryce para dizer que estamos fazendo um vídeo por episódio, ou seja, assistimos apenas o primeiro episódio até agora. Respeitem com spoilers aqui nos comentários. Eu não ia falar nada, mas eu falei, cara, achar que dizer isso vai fazer com que as pessoas deem spoiler é desacreditar demais da ética e dos valores de vocês. Então eu vou dizer, não deem spoilers aqui nos comentários, vamos degustando essa segunda temporada. Não, vai ser que nem com todas as outras temporadas. Aquele que der spoiler é bloqueado do canal. E acabou. Beijo, vai, então, Bryce. Aí o Bryce ele falou pro Justin que tava tudo bem, que o pai dele tinha resolvido. Sim. A outra cena que a gente vê o pai do Bryce é quando estão fazendo uma reforma no campo de beisebol. O pai dele tá lá. Sim. E ele tá olhando tudo que vai ser reformado. Tudo Age como se nada tivesse acontecido. Nada, tudo tranquilo. Aí, de repente, ele mete uma frase assim... Mas e o julgamento da escola? Vai atrapalhar qualquer coisa? E aí o cara, não, tá de boa, a gente tem controle sobre tudo. O que isso quer dizer? Ele está subornando a diretoria da escola. Ah, com certeza. Pra deixar o filho dele limpo e usando o investimento no time que o filho dele estuda. Pra comprar o silêncio. Não só pra comprar o silêncio, mas pra pagar os advogados, pra pagar tudo que tá acontecendo. Sim. É uma lavagem de dinheiro pra deixar o filho dele impune. Outro detalhe importante desse primeiro episódio é a pergunta do Clay. Por que eu não fui chamado pra depor? E quando ele pergunta isso, e a gente sabe que o Tony foi chamado pra depor a favor da escola, a gente tem que refletir que esse julgamento é montado pra que os lados tenham razão. Se o Clay não foi chamado é porque ele sabe coisa demais. É verdade. E não é do interesse que ele seja chamado nesse momento. Mas o estranho é que o outro lado também não chamou a mãe. Porque eu acho que ele sabe coisa demais, inclusive da Hannah. Ele namorou a Hannah. Ele sabe erros da Hannah. Se a Hannah tentou transar com o Clay e o Clay não conseguiu, a Hannah tem o impulso. Entendeu? Entendi. Em termos de defesa e acusação de estupro, isso pesa negativamente pra ela. Total, verdade. Então existe ali uma escolha a dedo pra tentar dar ou tirar a razão de quem é do interesse nesse momento, sabe? Total. Enfim, estamos mais uma coisa. Estamos muito animados. Já que falamos de Clay e de Hannah, qual é das aparições da Hannah pro Clay? Pois é, ela começou aparecendo fantasminha. E agora, no final desse primeiro episódio, ela falou. E ele até falou, tudo bom? Agora que você fala comigo, querida? Aí ela fala, aparentemente sim. Me deram um texto, estou falando. Exatamente. Enfim, eu acho que... A gente sabe que o Clay, na primeira temporada, apresentava determinados transtornos, principalmente de ansiedade. E ele tomava remédio controlado por isso. Inclusive, a mãe dele volta a falar agora nesse primeiro episódio... Esses seus rompantes de raiva aí estão me assustando, estão me deixando preocupada. Enfim, a gente tem que prestar atenção nisso, porque pessoas que têm crise de ansiedade, de um modo geral, tendem a caminhar para ter determinados tipos de alucinações, enfim, níveis elevadíssimos. Não sou profissional da área, pesquisem sobre isso. Mas existe uma preocupação realmente com pais que lidam com adolescentes, principalmente, ou crianças que tenham crises de ansiedade. Acho que o grande ponto positivo é mais a... Tô brilhando muito, ó. Sorry. É mais a consciência dele pesando do que algo sobrenatural. Não acho que seja sobrenatural também, eu acho que é pura alucinação de preocupação e nervosismo. Total. Ele estava tranquilo, sem pensar... Eu acredito nele quando ele diz que não pensava e não imaginava a Hannah meses. Eu acredito. Também. Porque ele falou isso tantas vezes e ele se assustou em todas as vezes que ela apareceu. Ou seja, o assunto do julgamento trouxe a Hannah de volta para a vida dele e para os pensamentos dele. E voltou falando... Porque não volta só nos pensar, a pessoa volta no seu quarto falando com você, tá, meninas? É assim que acontece. Enfim, vou deixar aqui na descrição desse vídeo sempre todos os vídeos de 13 Reasons Why, os contatos do Centro de Valorização à Vida. Se você tiver, assim como todos os atores informam no início do episódio, qualquer tipo de gatilho, se sentir incomodado de qualquer forma com a segunda temporada de 13 Reasons Why, não esqueça de procurar ajuda, os dados vão estar aqui na descrição.
E acompanha aí essa semana junto com a gente, né? Surgiu uma dúvida agora. A primeira fita não era do fotógrafo? Ah, não lembro. Eu acho que eles vão seguir a ordem das fitas, hein? No julgamento. Não lembro. Será? Ai, que seria maneiro. Seria maneiro. Tudo seria maneiro. Tudo que eles fizerem seria maneiro. Porque a última fita seria do Bryce. Ai, não posso chorar. É verdade. Aí seria o último julgamento, já que tá todo mundo enrolando. Enfim. Enfim. Falaremos mais sobre isso nos próximos vídeos. Deixa o seu like. Lembra que vai ter vídeo todos os dias, inclusive mais de um vídeo por dia, dependendo do episódio, dependendo da quantidade de episódios que a gente for assistindo e gravando. A gente já vai gravando e publicando. Gravando e publicando porque somos desses. Deixa o like, beijo. E até a próxima. Tchau. Agora tem que desligar. Eu sei. Vai ter tela final aqui na nossa cara. Aí fica aqui, aquelas aí clica coisas, aqui no... e clica, se inscreva. e você, tipo, não tá me vendo mais. Aqui é o nosso tem site. vídeo. Minha cara tampada, porque esse vídeo aqui é mais maneiro do que eu. Aqui no meio, assim, ó. Tananã, aqui, Ih, tá ó. estourado. Desliga. Desliga. Beijo. Tchau.